E aí, rapaziada, tudo bem? É, Sejam bem-vindos a um vídeo meio diferenciado. é, Quis fazer um vídeo meio pique Wings of Redemption, né? Só que sem as controvérsias. Falando sobre um assunto que eu estive pensando bastante recentemente. E eu vou jogar um zombies de fundo, ao vivo. Inclusive deixando bem avisado aqui que eu não sou um pro player de zombies, tá? Eu sou bem novato nisso aqui. Eu joguei só o World at War, os zombies do World at War, pra vocês terem uma ideia. Então, digamos que eu não sou muito versado. Então, rapaziada, o que eu queria falar sobre, cara, é sobre como que a internet e o YouTube em geral mudou, cara. É, tipo, eu tava parando pra pensar assim, tá ligado? Pensando nos YouTubers que eu assistia antigamente, comparando com os de hoje. E, cara, dá pra perceber uma puta de uma diferença, sabe? Porque, poxa, na época, quando o YouTube era mais, como é que eu posso falar, mais novo assim, né? Quando era uma novidade, algo mais novo, meio underground assim, né? Porque não tinha tanto youtuber na época, era mais quase um Instagram da vida para quem já viu alguns vídeos mais antigos do YouTube lá da época de 2006, 2007 por aí. Provavelmente vai lembrar que, pô, era muito vídeo, sei lá, o famoso eu no zoológico, tá ligado? Que acho que era de um dos caras que realmente criou o YouTube. Então, era algo bem novo, assim. Eu acho que a gente não tinha meio que uma noção de como eram feitos os vídeos, nem como fazer os vídeos, né? E, poxa, eu parei pra comparar isso com agora, cara. E hoje em dia, por exemplo, na época, não era tão. Tão demandado vídeos de uma produção muito alta, sabe? Muita gente só assistia uma gameplayzinha ali, boa, sabe? O cara com a facecam do lado, sem muito corte, sem muita edição, assim, e boa. Por exemplo, você comparar os vídeos do. Nossa, acho que eu vou falar por exemplo muitas vezes, porque eu tô tentando. Um lado do cérebro tá focado no jogo e o outro, o outro na conversa. Mas, ai caramba, peraí. Eu não sei fazer trem, rapaziada, calma aí. Tá dando certo. Então. Ai. O. Por exemplo, comparar com os vídeos antigos do PewDiePie, por exemplo. Nossa, eu tô falando muito, por exemplo, cara. Mas então, compara com os vídeos do PewDiePie. Antigamente, cara, era literalmente ele jogando, ele falando com a vozinha dele. My name is PewDiePie. Não sei o que. E, poxa, era um vídeo tão simples, cara. Era tão bem caseiro, dá pra dizer assim, né? Não parecia que, nossa, é um vídeo super produzido, com edição super bem feita. Que nem hoje em dia a maioria dos vídeos são feitos, sabe? E isso comparando com agora, cara, é impressionante. Porque na época, assim, era muito fácil de crescer, parece. Tipo, eram vídeos tão fáceis de engolir e consumir, sabe? Talvez é porque o YouTube era algo bem novo, a gente não tinha costume de assistir vídeo no YouTube, assim, né? Não era um entretenimento tão, como é que eu falo, conhecido na época. Aí eu acho que para as pessoas era muito mais fácil de digerir, assim, não tinha meio que um parâmetro, uma linha, assim, uma barra para ser superada, sabe? Era só tipo, poxa, tem um vídeo gameplay do cara que eu assisti aqui, boa. Na época, por exemplo, que eu cresci foi mais ou menos ali por, acho que 2012, 2013, que eu era criança, bem criança mesmo, usando o YouTube, pra vocês terem uma ideia. Poxa, eu não sabia nem como me inscrever no canal, cara. Eu eu torcia, rezava pros vídeos dos caras que eu gostava de assistir aparecer no YouTube, né? Acho que na época já tinha a função de, tipo, o canal ser recomendado pra você conforme você assistia bastante, então eu acho que pra mim era mais fácil. Mas, por exemplo, eu assistia. Pô, tinha o Venom Extreme, tinha. Eu assisti os clássicos, né, mano? Venom Extreme, o Monark, o Coisa de Nerd, pô, o vídeo dele. Aquele vídeo depressivo dele ensinando a fazer o lobisomem. No começo ele fala o lobisomem no Skyrim, tá ligado? Como você vê o lobisomem. Aí, no começo ele
Ele fala dos comentários que estavam falando do cabelo dele, do microfone dele. Nossa, aquele vídeo é triste pra caramba. Oi, gente, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai ver como vira lobisomem no jogo Skyrim. Eu tô usando boné porque todo mundo me zoou no último vídeo, falando que meu cabelo parecia com o do Restart e do Justin Bieber, só porque ele tá grande. E o pessoal também ficou zoando o meu microfone, por isso que eu tirei ele do enquadramento desse vídeo. Ficaram dizendo que meu microfone parecia com vocês sabem o que. Mas... cara, também um canal que eu assistia bastante, assim, que talvez muita gente não conheça. É o Nerd Cetera. É um canal muito, muito bom de jogo de terror, assim, eu assistia bastante. Quer dizer, não era de jogo de terror, na verdade, né? Era tudo sobre coisa nerd mesmo, quadrinho. Era muito legal, acho que era até um blog. É por isso o nome. Mas... Nossa, devia ter pego isso aqui. Era um canal muito bom, cara. Tinha muita compilação deles antigamente, deles jogando jogo de terror, momentos engraçados, tá ligado? Eu gostava muito de assistir. E tinha a série deles jogando Half-Life, sabe? Que é mano, como é que eu falo, cara? É o jogo mais importante da minha vida, tá ligado? É o primeiro jogo que eu joguei na minha vida e até hoje eu acho que é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Claro, acho que é mais por tipo valor emocional, assim, pô, foi meu pai que me apresentou ele. Eu lembro de jogar bastante o 2, o episódio 1, o episódio 2 no computador antigo da família aqui que a gente tinha. Tem ainda, na verdade, né? Deve estar enfiado em algum lugar aqui. Mas... Pô, cara, era uma época tão simples assim, sabe? Só assistir os vídeos dos caras, dar risada, pô. Eu era criança, os caras faziam umas piadas mó... Sup everyone, Hipster Pew is back. umas piadas mó pesadas assim. Opa, peraí. Ai! Como morri. Ah, não! Eu falei, mano, eu não sou tipo... Eu não sou bom com movimentação nesse jogo, cara. Acho que quem tinha mais pra 15, 14 anos assim, entendia as piadas, com toda certeza, né? Mas eu que tinha uns 6, 7 anos na época, pô, ficava lá babando, tipo, o que eu estou falando? E cara, nossa, era algo tão... Antigamente, a gente pensa assim, antigamente, tipo, quem que é de 2006 aí pra frente, por aí, por exemplo, que consumiu o mesmo tipo de conteúdo que eu, pô, eu acho que tem meio que esse sentimento de nostalgia porque era tão caseirinho assim, sabe? Parecia que tipo, era uma conversa entre amigos. Como não tinha tanto roteiro assim, não era tão super produzido. Era algo mais fácil de consumir como criança, talvez, sabe? Parecia mais uma conversa entre amigos, sabe? Falando sobre o jogo que você gosta. Então, aqui é o Frost da edição. Só gostaria de dizer que eu perdi uma parte do áudio. Então, infelizmente deu um erro no áudio. Eu não sei o que aconteceu, o Audacity só bugou e não gravou a parte, mas enfim, só pra dar o contexto, eu comecei a falar dos memes na internet, de como os memes começaram a mudar conforme o tempo passou, fechou? Só isso. Mas mano, isso também entra no assunto que eu tô falando, como que a internet mudou, cara, na parte dos memes, sabe? Antigamente eram as carinhas, né, acho que todo mundo... Uma parte da internet via memes suecos, né, mano? Convenhamos, todo mundo via memes suecos, a Sam... Pô, a Sam que... Sei lá, eu tinha alguns memes desses que eu via graça pra caramba, mas tinha outros que, sei lá, era meio... Era meio... Era um humor muito... específico. Mas... Específico não, é sem graça, convenhamos. Mas mano, e agora hoje em dia é isso, é novela de fruta, os caras fazendo a dancinha do Jamal, tá ligado? Eu acho que é eu ficando velho, cara, mas eu olho isso e fico, mano, o que tá acontecendo? E olha que ficando velho, mano, eu tenho 19 anos, cara. Eu tenho 19 anos e eu estou me sentindo desse jeito, eu não tô com a rapaziada não, mano. Inclusive se eu tiver com a voz bem esquisita, mano, eu tô com o nariz trancado. Esse friozão tá brabo com o Lóia, tá ferrando nós aqui. O que eu tava falando? Sobre os memes, né, então. Pô, cara, na época... Eu peguei, tipo, o finalzinho daquela época dos memes de Impact Font, com um gato, um fundo colorido estranho, tá ligado? E era aquelas piadas ruins. Eu já fui um daquele, o que eu gosto de chamar de velho mirim, né? Que posta meme de velho. Tipo aquele gato, todo mundo sabe daquele gatinho branco que ficava com a boca aberta falando, risada. E eram umas piadas muito ruins, tipo...
Você conhece a piada do pônei? Pônei eu. Eu peguei essa parte, mano, tá ligado? Peguei essa parte. Peguei também a época do Google+, pra quem não lembra dessa bagaça. Mano, tipo, 10 pessoas lembram do Google+, cara. É um bagulho arcaico, extinto hoje em dia, não existe mais. Era meio que um Facebook da vida onde, sei lá, mano, eu lembro que tinha muito furry naquele negócio, cara. Era tipo, eu acho que aquele lá foi o primeiro ninho de furry que apareceu no mundo, mas eu lembro de ter muita comunidade de furry lá. Eu acho que eu entrei em uma quando eu era criança porque eu não sabia o que era, tá ligado? Aí, quase que eu fui corrompido aí, ó. Imagina se vocês viram, ao invés de ver a foto do carinha do Counter-Strike aí na capa do canal, vocês viram um furry. Deus me livre. Mas cara, eu lembro que tinha grupo de roleplay também. Os caras ficavam fazendo postagem pra, tipo, os outros entrar com fotinha de personagem, ficar fazendo RP. Tinha, pô. Eu acho que era isso, na verdade, mano. Acho que o aplicativo era realmente só isso. Era só os caras fazendo RP, sendo esquisito, tá ligado? Acho que na verdade a internet antigamente já era cheio de esquisito, meu. Não tinha muito o que fazer. Não era um bagulho mais mainstream, né? Que hoje em dia. Agora voltando no assunto dos canais, mano. Quem lembra aí dos canais da gringa, né, mano? Acho que poucos aí realmente consumiam o canal da gringa. PewDiePie, Markiplier, Jacksepticeye, né? Esses caras aí eram, pô, as lendas do YouTube gringo do antigamente, mano. Os mais conhecidos. Tinha um cara da Austrália que eu assistia bastante, que me apresentou a SCP, sabe? Foi o primeiro cara que me apresentou a SCP. Porque eu já era um fãzinho de ficção científica, sabe? Aí, pô, eu via as histórias, achava mó legal, caramba. A estátua se mexe quando você não tá olhando. Super assustador. Mas mano, o nome do canal era Debatize. Inclusive nos meus primeiros vídeos, que já tá excluído, inclusive, não dá pra achar mais. Lost Media, virou Lost Media. Eu tirava muita inspiração desse cara, tá ligado? Fazer vídeo com legendando tudo que eu falava, sabe? E aí isso volta meio que pro conteúdo que eu falei, né? O conteúdo de hoje em dia mudou bastante, cara. As pessoas, eu acho que ninguém mais quer assistir muita gameplay, assim, é muito difícil pessoas assistirem gameplay. É uma comunidade muito, tipo, parece que as pessoas elas querem mais ver um conteúdo mais bem desenvolvido. E claro, não tô falando que eu não faço parte disso, pô, eu assisto o Sagan Hawks, o Andy Gun, sabe, esses canais que tem uma edição, produção, uma da hora, com roteiro, edição, tudo da hora. Mas sei lá, traz aquele, como é que eu falo, traz aquele sentimento de, pô, será que tem algum purista por aí que faz vídeos no mesmo estilo de antigamente? Tipo, pô, só o webcam, sem muita edição, só jogando o jogo, tá ligado? Conversando, só dando risada, se assustando se for um jogo de terror, né? Mesmo que hoje em dia esse conteúdo seja muito bom, mano, mais editado, mais bem feito, assim, pô, dá aquele gostinho de, poxa, eu quero assistir um bagulho novo, mas no estilo antigo. É bem irônico isso, essa frase. Talvez seja só por pura nostalgia, assim, sabe? Por querer reviver o passado, alguma coisa assim. Mas, cara, dá um sentimentozinho assim de, pô, nossa, eu queria jogar. Quer dizer, queria assistir um vídeo no estilo antigo do Venom Extreme, tá ligado? Poxa, ele mostrando os mods de The Legend of Zelda lá do Minecraft, pra quem não lembra, cara, nossa. Eu lembro que eu queria muito instalar na época aquele mod, mas como eu era criança burra, não sabia usar a internet, eu não consegui. Eu não sei como que eu tô vivo, honestamente. Eu sei que aqui é o melhor lugar pra fazer treino. Cara, eu acho que eu terminei de falar o que eu queria falar. Mas é isso mesmo, né, mano? Então, aí, né, falando sobre nostalgia, canais antigos da época aí de 2000, 2010 por aí, né? E só. Boa. Para de ligar, Ronaldinho, filho da puta!